Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para meditação então nesse momento? No Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 23, a partir do verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 23, do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Queridos, o Evangelho de Mateus, ele é um livro de discursos, é um livro de sermões. Se você pega o Evangelho de Mateus e começa a ler desde o seu primeiro capítulo, você vai ver que essa é a forma com a qual Mateus organiza a sua narrativa a respeito da vida e da obra de Jesus Cristo. Ele faz através dos sermões de Jesus. O mais famoso deles, capítulos 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Mas aqui nós temos um outro discurso, um discurso final de Jesus, já está ao final do ministério de Jesus aqui, enquanto homem nesse mundo, e é um discurso que é feito dentro do templo. Templo em Jerusalém, o lugar onde o povo se reunia para suas atividades religiosas, suas atividades culticas, e Jesus, logo ao finalzinho do seu ministério, poucos dias antes da sua morte sacrificial, ele então proclama ali esse discurso. E esse discurso é bastante duro, porque Jesus, ele dirige as suas palavras, como a gente vê no verso 1, às multidões e aos seus discípulos que estavam ali naquele lugar. O templo de Jerusalém era imenso, cabia milhares e milhares de pessoas. E de repente Jesus ergue a sua voz ali dentro daqueles muros e começa a proclamar algumas palavras. O texto diz que ele fala às multidões e aos seus discípulos, mas é uma palavra dura contra dois grupos religiosos daquele tempo, os fariseus e os escribas. Jesus começa então esse texto que nós lemos, dando uma introdução do assunto, e depois, a partir do verso 13, ele vai proclamar ais, contra esses homens, ais aqui no sentido de dor, de sofrimento mesmo, palavras duras de condenação contra eles, chamando eles de cegos, serpentes, filhos do inferno, assassinos, hipócritas e sepulcros caiados. Uma palavra leve que Jesus proclama ali contra eles, E pouco tempo após esse sermão, ele é então morto, justamente por ação, por trama desses grupos, dessas lideranças religiosas. Então a gente vê que desde o início do ministério de Jesus, os mestres da lei, os fariseus, saduceus, escribas,
esses grupos estavam no entorno de Jesus, buscando sempre uma ocasião para matá-lo. E por fim, então, algum tempo após esse sermão duro de Jesus, eles conseguem o seu objetivo. Mas vamos então analisar o texto aqui, verso a verso. Não era coeso totalmente, né? Havia também os grupos, os zelotes, os escribas, os saduceus, os fariseus, os essênios, os herodianos, né? Uma série de grupos que se distribuíam ali. Os mais famosos deles, os fariseus, os saduceus e os escribas, né? Quem eram então esses dois grupos? Só para a gente entender. Os escribas, eles eram já um grupo conhecido, não apenas dentro da nação de Israel, mas era algo cultural daquela região ali do Antigo Oriente Médio, né? Ali havia em todas as nações naquela região, essas pessoas que eram chamadas de escribas. Escribas vem de escrever mesmo, eram pessoas letradas, pessoas que tinham habilidade de escrita. Lembre-se, naquele período nem toda a população era alfabetizada, na verdade, uma pequena parcela da população era alfabetizada, e esses escribas se destacavam então como pessoas que tinham habilidades de escrever, de ler, de organizar as coisas. Uma outra palavra que os descrevia era secretários, né? Eles tinham essa habilidade de organizar as coisas. Então, os escribas serviam não apenas ao contexto religioso, como é o caso mais particular da nação de Israel, que os escribas cuidavam ali dos assuntos religiosos, mas eles trabalhavam também no governo, eles trabalhavam em diversas atividades onde eles eram necessários ali, na área judicial, na área econômica, social e por aí vai. Então, dentro da nação de Israel especificamente, os escribas eram esse grupo importante por suas habilidades de escrita, de organização de ideias. Inclusive, é um famoso escriba, Esdras, né, que compilou boa parte do Antigo Testamento. Agora nós temos um outro grupo, que é o grupo dos fariseus, que surge ali naquele contexto da invasão dos gregos na Palestina. Então esse grupo ele surge nesse período, começa a ganhar força e se tornam muito fortes nos anos entre 60 e 160 antes de Cristo, quando eles, no período dos Macabeus, eles ganham muita proeminência ali no meio da sociedade. E eram pessoas extremamente religiosas, pessoas extremamente legalistas no sentido de que eles olhavam as minúcias dos pontos e das vírgulas da lei e desejavam encontrar ali formas, ritos e meios de cumprir cada detalhezinho da lei, e até eram famosos por acrescentarem coisas à lei de Moisés. Esses dois grupos, então, eram muito influentes na sociedade judaica. Eles haviam, como Jesus tinha dito aqui, se assentado na cadeira de Moisés. O que significa isso, cadeira de Moisés? Cadeira de Moisés é uma referência a um lugar de autoridade no ensino. Naquele tempo, os mestres da lei, aqueles que ensinavam, eles se assentavam em cadeiras e os seus discípulos, seus seguidores, se assentavam no chão, ao redor daquela cadeira.
Então a pessoa que estava na cadeira ensinava e os outros ouviam. Lembra do que Paulo diz a seu respeito quando se apresenta aos Gálatas? Eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. É justamente isso. Gamaliel era um mestre da lei que se assentava numa cadeira, e Paulo, desde novinho, se assentava aos pés de Gamaliel para ouvir os seus ensinos, as suas instruções. Então, até hoje, se você vai nas universidades, um professor ele assume a cadeira da disciplina tal, né? Vem daí, dessa referência histórica, né? Então Jesus está dizendo para aqueles homens: olha, os fariseus e os saduceus se assentaram na cadeira de Moisés, se assentaram no lugar de ensino, assumiram para si a autoridade de representarem os ensinos de Moisés, de interpretarem aquilo que Moisés estava dizendo nas Escrituras, e então eles são ali os caras, né? Aqueles a quem todo mundo quer ouvir. Observação interessante é que Jesus diz: eles se assentaram. Não diz que eles foram postos lá, não diz que eles foram colocados por Deus ali, não diz que eles foram colocados pelo povo ali, mas que eles se assentaram. Isso é muito importante se nós queremos entender todo o contexto. O verso 3 prossegue dizendo: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Veja, apesar deles terem se assentado na cadeira de Moisés, e Jesus não os condena por isso, Jesus não diz: eles se assentaram na cadeira e precisam ser retirados de lá, eles assumiram a autoridade do ensino e precisam ser arrancados de lá. Não, Jesus diz: façam e guardem tudo o que eles estão ensinando. Ou seja, eles tinham de fato conhecimento bíblico, eles tinham de fato um conhecimento profundo acerca das Escrituras, eles conheciam a verdade, eles tinham uma boa doutrina, uma boa teologia, diferente dos saduceus. Os fariseus eram um grupo que tinha uma boa teologia bíblica, eles conheciam as Escrituras e criam em coisas corretas a respeito das Escrituras. Por exemplo, fazendo aqui um paralelo entre fariseus e saduceus, por exemplo, os fariseus criam na ressurreição dos mortos, os saduceus achavam que isso era impossível, por isso eles não acreditavam quando Jesus falava a respeito da ressurreição e sempre o questionavam sobre esse aspecto. Os fariseus acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em anjos. Uma série de divergências doutrinárias nas quais os fariseus se aproximavam muito da teologia bíblica consistente, coerente. Por isso Jesus diz: olha, façam e guardam tudo que eles vos disserem, porque os caras são bons, eles são bons de Bíblia. Façam, e aqui a gente faz uma associação ao que dizemos na nossa profissão de fé na igreja presbiteriana, né? Quando nós professamos a nossa fé diante da igreja, semana passada teve um grupo de jovens aqui proclamando a sua fé, né? Professando a sua fé em Jesus. Uma das perguntas que é feita é: você promete que como membro dessa igreja estará sempre submisso à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? E é esperado que os professores digam sim. Bem, assim também Jesus estava dizendo para aquele povo: olha, ouçam, guardam, façam o que esses homens ensinam enquanto eles forem fiéis às Escrituras, porém não façam o que eles fazem. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque havia um grande problema naqueles homens. Aqueles fariseus e aqueles saduceus, eles tinham o grande problema da hipocrisia, a incapacidade de manterem a coerência entre aquilo que diziam
e aquilo que faziam, a incapacidade de conciliar as suas crenças com as suas práticas. Eles eram falhos nessa tarefa, e aqui de forma até um pouco irônica eu enxergo nesse texto, Jesus diz: olha, guardem e façam tudo o que eles vos ensinam, para mostrar como aqueles homens eram dedicados e zelosos na apreciação das Escrituras. Porém, fuja das práticas deles, fujam de fazer aquilo que eles fazem, porque eles são hipócritas, eles não agem de acordo com aquilo que eles pregam, eles não vivem conforme aquilo que eles ensinam, eles se assentam nas cadeiras e proclamam ensinos maravilhosos, fabulosos, corretos a respeito de Deus e das Escrituras, mas na hora de agir, na hora da prática, eles falham. E aqui há um grande problema, porque se nós olharmos o que o próprio Senhor Jesus diz no capítulo 7, versos 16 a 19 de Mateus, Jesus diz assim: pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Veja, aqueles homens queriam demonstrar que tinham bons frutos, mas os frutos que eles demonstravam era apenas ilusão, porque eles não eram boas árvores. Os frutos que eles demonstravam através das suas palavras e de alguns atos espetaculosos que eles usavam, não serviam de nada, porque quando se pegava de fato os frutos e se provava deles, se via que não eram boas coisas. Por isso, meus irmãos, nós devemos ser cautelosos, porque não é apenas pelas boas palavras, pelos belos ensinos que a gente conhece as pessoas, mas os frutos, os atos, é que provam o caráter e a bondade das pessoas. Há muitos líderes como esses fariseus e saduceus e escribas, muitos que falam belamente, que ensinam, que têm a capacidade de cativar, de atrair, são muito carismáticos, mas que são incapazes de viver aquilo que as Escrituras ensinam. Há muitos cristãos que têm essa deficiência moral, que se proclamam cristãos, que ao serem questionados num formulário ou numa entrevista dizem: não, eu sou cristão protestante. Que ao se colocarem diante aí das discussões, não, eu sou um presbiteriano, eu sou reformado, eu sou crente no Senhor Jesus, mas que na hora de agir e de viver em consonância com isso que está sendo dito, são incapazes de dar bons frutos. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Precisamos ser pessoas a quem o Senhor olhe e diga: veja, esse você pode ouvir e copiar. Alguns domingos atrás, o pastor Maicon, ele pregou para nós sobre o apóstolo Paulo, que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos buscar viver de maneira em que a nossa conduta se alinhe com as nossas crenças e que então nós tenhamos integridade, a ponto de que as pessoas possam olhar para nós e querer nos imitar, querer ser parecida conosco, querer pelo menos entrar na mesma jornada que nós de aperfeiçoamento e santificação, porque perfeitos nós não somos, teremos inúmeras falhas, e vez ou outra, ainda que estejamos profundamente empenhados e dedicados a servir ao Senhor com fidelidade e a colocar em prática as suas palavras, ainda assim o pecado ainda vai, às vezes,
aparecer na nossa vida. Contudo, nós precisamos manter uma jornada, uma caminhada em direção a uma vida reta, uma vida santa e uma vida íntegra conforme a palavra de Deus. E ainda que um ou outro pecado apareça ao longo do nosso caminho, aqueles que olham e nos imitam e nos admiram vão falar: é humano, é falho, mas está num caminho rumo ao Senhor. O que não acontecia aqui, na vida desses fariseus, eles pouco se importavam com o interior, eles pouco se importavam com seguirem a Deus de fato, e estavam mais preocupados com as minúcias da lei, com aquilo que podia ser visto, e Jesus deixa isso muito claro ao dizer: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Veja, Jesus apela muito para o visual, né? Sempre que ele dá os seus discursos, os seus sermões, ele pega ilustrações do dia a dia que aquelas pessoas simples daquele tempo eram capazes de associar. Jesus usa a figura aqui de comerciantes que traziam mercadoria de outras cidades e levavam mercadoria das suas cidades para outras por meio dos animais, do lombo dos animais. Eles montavam grandes fardos com os seus produtos, colocavam sobre o lombo dos animais, e esses animais partiam então, sendo guiados ali, em direção às suas viagens. Jesus pega essa figura dos fardos sobre o lombo dos animais e diz: olha, esses fariseus, esses escribas que estão aqui, esses mestres da lei, eles pegam fardos pesados, difíceis de carregar, e colocam sobre o ombro dos homens. Eles pesam a lei de forma que se torna insuportável e insustentável pela força das nossas pernas. Jesus estava dizendo que aqueles homens eram piores do que esses comerciantes, porque aqueles comerciantes ainda se preocupavam com o peso que colocariam sobre os seus animais, porque eles sabiam que a jornada era longa, eles sabiam o quanto aqueles animais eram capazes de suportar. Os fariseus e os escribas não estavam muito preocupados com isso. Eles colocavam cada vez mais sobrecarga sobre o povo, não apenas olhando aquilo que a lei de Moisés transmitia, mas eles adicionavam também todo tipo de regrinha, regulamento que não constava na lei original. Ou seja, eles aprisionavam o povo em aspectos, em minúcias que Deus já os havia libertado. Alguns exemplos de fardos que os fariseus colocavam sobre o povo. Eles tinham as tradições orais, alguns ensinos que eram chamados de ensinos dos anciãos ou ensinos dos pais, que depois foram compiladas no Talmud judaico, que são leis que servem para complementar e para interpretar detalhadamente aquilo que a lei de Moisés trazia nos seus 5 primeiros livros, o Pentateuco. Então, nesse Talmud, nessas tradições orais ali, havia uma série de ritos, de regras, de coisas que eles deveriam seguir e que eles ensinavam ao povo que era exigência. Por exemplo, lavagens rituais das mãos. Qualquer coisa que você fosse comer, você tinha que parar, tinha que procurar uma bacia, lavar as mãos inúmeras vezes, de diversas formas, só então você estaria liberado para comer a sua comida. Porque, segundo eles, a purificação das mãos não permitiria que o corpo fosse contaminado quando você comesse. Claro, lavar as mãos é extremamente importante. Nós vimos recentemente essa tecla sendo batida com muita frequência. Tem que lavar a mão sim para comer.
Mas aqueles homens entendiam que a fé deles dependia do lavar as mãos. Olha que coisa. Outra área que eles eram extremamente rigorosos era com relação aos dízimos. Eles ensinavam que os dízimos precisavam ser dados até das hortaliças que você tirava ali da sua hortinha para fazer o tempero da sua comida. Jesus fala disso quando diz: olha, vocês dão dízimo do cominho, da hortelã. Lembra dessa passagem? Até as coisas que você tira lá do vasinho para temperar a sua comida, vocês separam 10% para levar ao templo. Mas vocês são incapazes de oferecer aos pais de vocês uma moradia, um lugar para eles viverem na velhice. Ao contrário, vocês dizem: ó, essa terra, essa casa está consagrada a Deus, vocês não podem morar nela. E deixavam os pais idosos abandonados, sem ter lugar para viver. Veja a incoerência na conduta desses homens. Outra área que eles eram extremamente rigorosos era com relação à guarda do sábado. Tanto que eles questionam Jesus e querem prender Jesus, querem ali montar uma arapuca para Jesus, porque Jesus havia curado um enfermo e porque em outra ocasião Jesus havia libertado um escravo do diabo num dia de sábado. Eles eram muito rigorosos também na relação com coisas e pessoas que eles consideravam impuras. Então, se passou alguém que eles achavam que era impuro segundo as leis deles, essa pessoa não podia ser tocada. Se eles vissem algo que eles consideravam impuro, eles sequer encostavam a mão. E normalmente eles atribuíam essa tarefa a outras pessoas. Ou seja, eu não posso me contaminar, mas você, o problema é seu. E também eles tinham uma série de costumes funerários. Quando alguém morria, tinha uma série de ritos extremamente exaustivos que precisavam ser feitos com relação ao preparo daquele corpo. Tudo isso são alguns exemplos, dentre a enormidade de regras, leis e normas que aqueles homens colocavam sob o lombo do povo. Colocavam um fardo insuportável. Mas a acusação de Jesus aqui contra eles é dizer: eles adoram pesar sobre o povo por meio dos seus ensinos, fazer exigências absurdas para a população, mas eles mesmos não movem um dedo para viver dessa forma que eles ensinam. Hipócritas, pessoas que são legalistas, exigem muito, mas pouco fazem. E Jesus condena essa característica daqueles homens. Verso 5 prossegue dizendo: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Ou seja, eles tinham uma falsa piedade. Eles viviam uma fé puramente exterior e não interior. Eles não cultivavam um relacionamento íntimo com Deus. Eles só queriam aparecer para os homens. E essa acusação de Jesus não é novidade aqui no capítulo 23. Lá no capítulo 6, versículos 1 ao 5, eu queria que você abrisse aí comigo, de Mateus. Capítulo 6, versículos 1 ao 5. Nesse capítulo, Jesus já está fazendo acusações contra os fariseus, os mestres da lei. Aqui ele não os menciona nominalmente, mas claramente, como diz o ditado, para quem sabe ler, um pingo é letra. Todo mundo que estava ouvindo o sermão de Jesus ali
sabia de quem Jesus estava falando, porque essas eram características claras dos fariseus. Versículo 1 ao 5 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que a direita faz, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Veja que Jesus está só reafirmando algumas coisas que ele já tinha dito. Ele já tinha alertado aquele povo a respeito de uma falsa piedade, de uma religiosidade de aparências. Jesus já tinha condenado aquele povo e dito: olha, fujam dessas práticas, não façam como esses homens, porque eles só querem aparecer, eles não querem viver um relacionamento real com Deus, eles não querem viver uma vida santa, eles não querem orar para ter comunhão com o Criador, com o Pai, eles só querem aparecer, eles só querem ser vistos pelos homens. Por isso eles não têm coragem de orar lá no quarto, onde ninguém está vendo. Eles precisam ir para o meio da praça e erguer as mãos e orar em alta voz para que todo mundo veja e diga: uau, que crente. Ao dar esmola, eles não vêm ali sutilmente entrega a esmola, não. Eles vão: olha, estou dando minha esmola aqui, hein? Como eu sou bom, como eu sou generoso. Se fosse hoje, né, já tiraria o celular do bolso e: olha aqui, pessoal do Instagram, eu dando a minha esmola aqui para os pobres, como eu sou uma pessoa bacana, como eu sou um homem generoso, né? Era isso aqui que Jesus estava condenando, uma vida de aparências e uma vida cujo íntimo não refletia aquilo que se estava dizendo. Jesus fala de duas coisas aqui que para nós pode parecer estranhas, né? Talvez muitos aqui nem saibam o que significa filactérios. Filactérios são uma caixinha preta, pequenininha assim, onde os judeus mais ortodoxos até hoje colocam pedaços de pergaminho com algumas porções da lei ali dentro daquela caixinha, e ela tem uma comprida fita de couro, e eles colocam essa caixinha na testa e amarram a fita pelo braço. Não sei se você já viu em algum lugar essa imagem de um judeu orando com a caixinha preta na testa e com uma fita de couro enrolada no braço. Esse é o filactério. O que é isso? Isso vem de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, uma interpretação muito literal disso, que os fariseus tinham, né? Quando Deuteronômio 11, 18 diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Então eles pegam literalmente o que Deus diz aqui e fazem uma caixinha e colocam entre os olhos e ata nas mãos, né? Uma forma visual de mostrar: olha como eu sou fiel à palavra de Deus, eu estou aqui com a palavra diante dos meus olhos, atadas nos meus braços. E as franjas das quais Jesus diz aqui, era na bainha das vestes daqueles homens, eles usavam franjas mesmo, né, penduradas ali, e isso também vem de uma interpretação das Escrituras. Números capítulo 15, versículo 39 e 40, dizem assim: e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Senhor.
Veja, entende-se que naquelas franjas eles escreviam coisas, escreviam palavras ali, para que eles olhassem para as roupas uns dos outros e se lembrassem da lei de Deus. E o que Jesus está acusando eles aqui é: vocês pegam essas franjas e fazem cada vez mais compridas, saem arrastando na rua, que é um monte de franja pendurada na roupa, só para aparecer. Não porque vocês querem de fato ser fiéis à palavra do Senhor e se lembrar dos mandamentos. Vocês nem lembram, vocês fazem isso simplesmente para que as pessoas olhem para vocês e falem: uau, como ele é um homem piedoso, como ele é um bom cristão. Tudo isso demonstrações externas de uma piedade inexistente. Os famosos sepulcros caiados, que Jesus vai os acusar de ser nos versos adiante. Jesus os chama de sepulcros caiados, por quê? Porque por fora estão caiados, pintados com cal, bonitos, mas quando se abre o sepulcro só tem podridão, só tem carniça ali dentro. Era assim que Jesus via aqueles homens. É como se nós hoje, e talvez você conheça alguém assim, e talvez até você já foi alguém assim, né, que usa uma Bíblia enorme debaixo do braço, só para todo mundo ver que você é crente. Mas quando você chega em casa, aquela Bíblia fica ali em cima da mesa, você nunca pega para ler. É isso aqui. Aparências, coisas externas que todo mundo consegue ver, mas o interior está meio complicado. Aquelas pessoas que usam terno, roupa social para ir para a igreja, bem bonitão, mas que na hora de viver o evangelho dentro de casa, não vive, não pratica. Pessoas que usam camisas com o nome de Jesus, com imagens bíblicas, usam faixa na cabeça, como você já viu alguns atletas por aí, 100% Jesus, né? Mas trai a esposa, que vive uma vida completamente desregrada. É disso aqui que Jesus está falando. Coisas externas, mas o coração está meio bagunçado. Eles adoravam os lugares de destaque nas sinagogas, se assentavam nos primeiros bancos. Não era qualquer um que podia se assentar. Não era igual aqui que você chega e senta onde você quer, não. Tinha ordem de importância. Aqui nos primeiros bancos, os mais importantes da sociedade. Depois vai só caindo. Lá no final fica o resto. E do lado de fora ficavam as mulheres, né? Era assim que funcionavam as coisas. E aqueles homens adoravam os lugares de destaque nas sinagogas, nos banquetes, se assentar bem pertinho da carne, né, para pegar à vontade ali. Adoravam passar nas ruas e, como diz Jesus, receber a reverência do povo quando eles passavam: ô mestre. Era disso que eles estavam, era com isso que eles estavam preocupados, com serem vistos, com serem admirados pelas pessoas. Mas eles pouco se importavam em serem vistos por Deus e serem admirados por Deus. Jesus prossegue: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Jesus ataca aqui a vaidade religiosa daqueles homens e ensina para eles: olha, vocês ficam aí correndo atrás de serem chamados de mestres, de pais, de guias. Ei, vocês, meus discípulos, não busquem isso. Vocês, meus seguidores, não busquem títulos, não busquem honra, não busquem glória. Vocês, meus discípulos, busquem serem fiéis a mim. Aqui, todo mundo é irmão, vós todos sois irmãos.
Não existe categorias, não existe divisões dentro da igreja do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Mestre, pastor, reverendo, tudo isso são coisas apenas práticas. Isso não distingue ninguém, isso não qualifica ninguém, isso não melhora ninguém. Dentro da igreja do Senhor não tem doutor, não tem sargento, não tem coronel, não tem nada disso. Dentro da igreja do Senhor, todos vós sois irmãos. Ah, não, a oração do pastor é mais importante, é mais poderosa. Não, nada disso. Não, porque o irmão ali, ele tem uma vida mais íntima do Senhor, eu vou lá para ele orar por mim. Ele não tem problema nenhum uns orarem pelos outros, pelo contrário, isso é incentivado pelas Escrituras. Mas, em termos práticos, a minha oração é igual a de qualquer irmão e a de qualquer irmão. Deus ouve da mesma forma todos nós que somos seus filhos. Vós todos sois irmãos. Ah não, mas fulano é mais importante. Não, ninguém é mais importante. Jesus diz, ninguém chame vocês de mestre, de pai, de guia. Eu me lembro aqui de uma história. Estava eu, uma outra pessoa, e essa pessoa recebeu um telefonema. Recebeu um telefonema de um pastor que havia se formado recentemente, tinha sido recebido pelo presbitério há cerca de 1 mês e meio, 2 meses. E essa pessoa, oi fulano, tudo bem com você? Aí do outro lado, o pastor respondeu, fulano não, pastor fulano. Sabe, é um apego aos títulos, é um apego à vaidade, às honras, às coisas. Não, eu sou especial, não sou fulano, eu sou pastor fulano. Até ontem era um amigo, era alguém da intimidade, de repente recebeu uma função, uma tarefa que deveria ser de serviço e de humildade e deixa com que aquilo se torne algo para se arrogar. Ele diz, não deixem os títulos serem importantes para vocês, vocês são todos irmãos. Uma outra coisa que está muito na moda aí, essa ideia de paternidade espiritual, que é pregada em algumas igrejas. Não, fulano é meu pai na fé, fulano é meu pai espiritual, ciclano é minha cobertura espiritual, uma série de termos para representar a mesma coisa, para jogar a responsabilidade da sua vida no colo do outro. Queridos, tem disso, Jesus diz, a ninguém nesse mundo chamais de pai, senão o Senhor que é o vosso Pai Celestial. Não chame de guias, por quê? Porque ninguém tem condição de guiar ninguém nesse mundo, o nosso guia é o Senhor, Ele é o nosso bom pastor que nos guia às águas tranquilas e nos leva ao lugar de descanso. Nós todos somos ovelhas seguindo a direção desse pastor. Por isso não chamar ninguém de guia, porque é como diz a Escritura, cegos guiando cegos, e isso não dá muito certo. Uma vez eu estava tentando ajudar. Na igreja onde eu fui pastor anteriormente, tinha um colega nosso, pastor Reinaldo, que ele é cego, completamente cego, perdeu a visão por conta da diabetes. E um dia eu generosamente resolvi ajudá-lo a chegar, a gente pegava o mesmo ônibus. Aí eu falei, eu vou te levar lá no seu trabalho. E colocou a mão no meu ombro aqui, e eu estou indo guiando ele, mas eu também não enxergo direito. Eu estou indo e de repente eu vi que a mão dele sumiu do meu ombro. Quando eu olhei para trás, ele tinha ficado agarrado num poste. Cego guiando outro cego. Não dá certo. É assim que acontece quando nós fazemos homens os nossos guias. Dá problema. É melhor a gente seguir o guia, que é Cristo. Por isso que Jesus diz, vós, porém, não busquem serem chamados mestres, serem chamados pais, serem chamados guias.
Nada disso. Todo mundo é irmão, filho do mesmo Pai, e o vosso guia é Cristo. Sigam a Cristo. E por fim, Jesus diz: o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Queridos, a grandeza do reino de Deus está no serviço, não está nas honras, não está nos títulos, não está nos lugares que se assenta. A grandeza verdadeira do reino de Deus está no serviço. Richard Baxter, um grande pastor puritano, disse muito bem: na igreja, a grandeza consiste em sermos grandemente prestativos. Vou repetir: na igreja, a grandeza consiste em sermos grandemente prestativos. Se você quer ser honrado por Deus, se você quer ser alguém abençoado pelo Senhor, não busque ascender a cargos, ser eleito para cargos. Não busque, não almeje honra e ser visto pelos homens, mas se disponha a servir a Deus na sua obra. É isso que Jesus nos chama a fazer. Jesus nos chama a uma vida de serviço, de dedicação a Ele. Nós precisamos nos dedicar mais a Jesus. Irmãos, nós precisamos nos dispor ao serviço. Se queremos ser grandes no reino de Deus, precisamos ser grandemente prestativos. Precisamos ser úteis na obra do Senhor. Precisamos nos dispor a não apenas estar aqui no domingo à noite, mas a falar diante do conselho, do pastor, da liderança da igreja: eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero me dedicar à obra do Senhor, aonde eu posso ser útil. Está aqui, eu sou um voluntário, eu estou dando meu nome, eu quero trabalhar para Deus aqui nesse lugar. Onde é que está precisando? Onde eu posso ser útil? É na UPA, eu quero estar lá junto, eu quero fazer acontecer, eu quero me dedicar ao trabalho, eu quero me empenhar orando por esses adolescentes, eu quero me empenhar trabalhando com eles, me doando, levando a minha casa de portas abertas, dando o meu carro para carregar. Eu quero me dispor ao serviço do Senhor por meio da sua obra. Grandeza. Deus olha e Deus se alegra com isso. Eu quero trabalhar na UCP, eu quero trabalhar com a UMP, eu quero servir nas sociedades internas da igreja, eu quero me dedicar às missões, à evangelização, à proclamação do evangelho, eu quero viajar para uma viagem missionária onde eu possa ser útil proclamando o nome de Jesus aos povos que não o conhecem. Eu quero ajudar o Flávio aqui a limpar a igreja, fazer um mutirão, arrancar limo das paredes. Eu quero ser útil para Deus. Deus não quer gente inútil na sua obra. Se você está confortável apenas vindo aqui nos domingos à noite, eu quero te dizer que você está errado. Deus quer mais de você. Deus deseja mais da sua dedicação. Se tem gente aqui na igreja que está em 2, 3, 4, 5 ministérios diferentes, é porque você não está fazendo a sua parte. É porque você está falhando na sua tarefa. E deixe-me desabafar um pouco aqui mais. Se o Maicon teve que cantar no louvor aqui hoje, enquanto ele passava os slides, é porque está faltando gente para trabalhar lá. Dê seu nome, se disponha ao serviço. Se o João Marcos está ali todo dia na transmissão do culto ali, é porque está faltando gente para revezar com ele. Se o Daniel está lá todo domingo, se o Judson está todo domingo na escala, se nós estamos servindo exaustivamente enquanto outros não fazem nada, irmãos, está errado. Nós precisamos nos dedicar mais ao serviço do Senhor. Todo canto que nós olharmos aqui nessa igreja, tem coisa para a gente fazer para servir a Deus. Tem mais que nós podemos oferecer ao Senhor. Tem mais aonde os nossos braços podem alcançar.
o maior dentre vós será vosso servo. Meu sonho é ter uma igreja cheia de grandes servos de Deus, pessoas grandes na fé, porque pessoas que se dispõem a servir muito. Nós temos que tomar cuidado, portanto, para que pela via do serviço não volte a se instalar em nós esse desejo de glória própria. Que ninguém sirva em busca de glória, de fama, de honra, de reconhecimento, mas que todos aqui sirvam em busca de agradar a Deus e viver para a glória dele. Uma vez em que os fariseus estavam tão empenhados em exaltar-se a si mesmos, Jesus então tinha algumas palavras duras, alguns ais para colocar eles no lugar. E é isso que tem nos versos seguintes aqui de Mateus 23, do versículo 13 em diante. Não faz parte da minha porção aqui de exposição para essa noite, mas eu quero te desafiar a chegar em casa e dar uma lida nesses ais aí, para você ver como Jesus bateu nesses homens por conta da sua vaidade e do seu orgulho. Se eles não queriam se humilhar diante do Senhor, Jesus ia humilhá-los ali com grande força. Eles não estavam interessados em ser humilhados, apenas em serem exaltados. Em contrapartida, a essência da vida, do ministério e da obra de Jesus foi a humilhação, foi a submissão voluntária a Deus. Ele mesmo diz em João 4,34: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Filipenses 2, Paulo gasta um texto maravilhoso para dizer que ele, mesmo sendo Deus, não teve apego por esse fato de ser Deus, pela glória de ser Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou e assumiu a forma de homem, morreu numa cruz, serviu até a última gota de sangue pela minha e pela sua vida. Queridos, nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus, de um homem humilde, de um homem completamente diferente desses fariseus que ele estava atacando aqui, de um homem que tinha toda a glória, não precisava buscar mais glória, mas ele se esvaziou da sua glória, ele fez o caminho inverso. Um homem que tinha todo o poder e todo o domínio se humilhou. Alguém que poderia esbanjar, porque ele de fato tinha toda a glória, toda a honra, todo o domínio, mas decidiu se esvaziar e se humilhar para servir-nos, para servir ao Pai. Nós precisamos então olhar o exemplo de Jesus. Primeiro, então, nós precisamos viver em consonância com aquilo que a gente crê. Se você é um cristão, presbiteriano da nossa igreja, você tem as Escrituras como a sua única regra de fé e prática. Você precisa viver de acordo com as Escrituras. Não pode ser como os fariseus, que dizem e não fazem. Você precisa crer e fazer conforme aquilo que você crê. Você não pode se apegar aos títulos, aos cargos, às vaidades, mas você precisa estar disposto a servir ao Senhor. Você não pode buscar uma aparência de piedade, mas você precisa viver de fato piedosamente para Deus. E você precisa, por fim, se dispor ao serviço do Senhor, de forma intensa, voluntária, dedicada, apaixonada. Fazer a obra do Senhor relaxadamente não dá coisa boa. Queridos,
que essas lições penetrem no nosso coração, que nós sejamos então capazes de encarnar essa verdade e viver de acordo com ela, para a glória do nosso Deus. Queria te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar e logo em seguida cantar a última canção para encerrarmos o nosso culto. Senhor, nós damos graças a Ti, Te louvamos, bendizemos, porque Jesus, nosso Senhor, aquele que tem nome acima de todo nome, que é exaltado nas alturas, que está à destra do Pai, conduzindo a igreja, conduzindo a história no rumo certo, Ele não se apegou à sua glória, mas Ele decidiu se esvaziar e se entregar por nós. Muito obrigado por isso. Que nós possamos seguir o seu exemplo, a sua direção, o seu modelo, para sermos também pessoas servos dedicados ao Senhor, bons e fiéis, que se humilham, que voluntariamente se humilham e se entregam às inúmeras aflições do serviço, para que o Senhor, em bom tempo e segundo a sua vontade, nos exalte. Pai, nós oramos também para que jamais caiamos na armadilha de sermos apenas figuras de cristãos, mas que nós sejamos cristãos de fato e de verdade, do íntimo, do interior, que sejamos cristãos quando ninguém está vendo, que sejamos cristãos quando não tem nenhum olho olhando para nós, apenas o do Senhor, que nós sejamos cristãos que não buscam a própria glória, mas que buscam proclamarem a glória do Senhor nosso Deus, que sejamos cristãos que amam não a vaidade, mas que amam a justiça do Senhor. Pai, faz-nos desses cristãos, não nos deixe cair nas armadilhas do farisaísmo, do escribismo, que o Senhor nos ajude a vivermos como Jesus viveu, Pai. É a oração que te fazemos no nome de Jesus, para a tua glória. Nesse momento nós clamamos, Senhor, que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça redentiva do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, hoje e para sempre.